notificação para todo mundo, né? Avisando que está sendo gravado. Então, certinho. Pessoal que está conosco, muito boa noite. Eu me chamo Felipe. Hoje eu estou representando aqui a Pense no evento que a gente vai realizar. Que a gente vai bater um papo que, apesar de ser uma temática muito delicada, muito séria, é um assunto muito legal de poder ser debatido e um espaço muito bom que a gente tem de promover visibilidade para esse assunto que é tão relevante e tão importante, tá? Eu me chamo Felipe, trabalho na Pense. Antes da gente começar e eu passar a fala para Carol Luft e para Carol Viana, vou falar sempre os sobrenomes porque elas têm um nome igualzinho. Dois recadinhos rápidos, tá? O primeiro deles é, para quem não nos segue ainda no Instagram, pedir para seguir, Pense_Educação, tá? A gente compartilha, essa semana a gente compartilhou conhecimentos acerca dessa temática, da questão da violência, em vários âmbitos, não só no escolar. A gente compartilha sempre temas semanais, assim, às vezes com convidadas, como a Carol Luft, que escreveu para nós, trabalhou com a gente ali ao longo da semana. Queria convidar vocês também a seguirem a página da Carol Luft. Depois, se ela quiser divulgar, vou dar espaço para falar dela. Carol Viana também, fiquem à vontade. Acho que entrou ali o Denilson. Denilson, eu pedi só para tu fechar a câmera. Pode ser? Obrigadão, valeu. Então, é mais ou menos isso. Outro recado que eu queria dar, antes da gente poder começar, é: se tu fores professora, professor, estiver aqui com a gente e quiser ter mais acesso, ter palestras como essas, temas como esses trabalhados na escola de vocês, por favor, entre em contato através ou do nosso Instagram, pense_educação, ou do nosso e-mail também, que é contato@pensepsicologia.com.br. Eu vou soltar ali no chat para todo mundo ao longo da apresentação da Carol, mas fiquem à vontade para entrar em contato conosco também para sugestões, dúvidas, questões de certificado, enfim. Podem entrar em contato conosco que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Carol Luft, para ela se apresentar primeiro. E aí, depois a Carol Viana e a gente começa, tá bom? Então, Carol, o palco é teu. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Caroline, eu sou psicóloga formada pela PUC. Atualmente trabalho como psicóloga clínica, sou colaboradora no grupo de pesquisa Violência, Vulnerabilidade e Intervenções Clínicas da pós-graduação da PUC. Faço especialização em terapia cognitivo-comportamental e desde a graduação venho trabalhando com essa temática de violação de direitos, principalmente contra mulheres, crianças e adolescentes. É uma área de interesse para mim, então fiquei bem feliz com o convite. E acho que é isso inicialmente. Divulga o Instagram, aproveita o espaço. Tem um espaço especial para isso na minha apresentação, mas então, se vocês quiserem seguir a minha página profissional no Instagram, é @psicocarolineluft. Carol Viana, fica à vontade. Oi, boa noite a todos. Eu sou Caroline Viana, eu trabalho na rede pública de Porto Alegre atualmente, tenho 18 anos de magistério público e eu sou professora de História formada pela URGS, fiz pós-graduação em Gestão Escolar. Atualmente sou presidente do Conselho Escolar da minha escola e trabalho com o ensino fundamental pela manhã e à tarde coordenação de turno e também ensino fundamental. Aproveito para agradecer o convite. Eu que Fiquei agradeço. muito honrada com o convite da Pense, né, pela pessoa do Felipe, que eu conheci. Eu tive o prazer de conhecer agora com esse convite e agradecer também ao pessoal da Mobs, que vocês me indicaram, né, porque estão apoiando esse evento, que são o grupo que eu faço parte também, que é o Grupo de Educadores da Cidadania. Isso. Eu ia fazer complementar essa pontinha que eu deixei passar, que é agradecer a Mobs, que é a comunidade de educadores na cidadania. Então lá tem Mobs_Educação. A Júlia da Mobs me passou o contato da Carol, então é muito bacana poder contar com essa parceria e a gente continue tendo a oportunidade de conversando aí, tá? Pessoal, acho que a gente pode começar agora a apresentação. A Carol Luft vai compartilhar a tela, tá?
Ela vai fazer uma fala inicial, como é que vai funcionar, né? Eu sei que tem gente que já participou do outro evento, mas o formato vai funcionar mais ou menos assim. A Carol Luft vai fazer uma fala inicial, uma apresentação de 20, 25 minutos. A gente vai ouvindo ela, acompanhando ela, anotando nossas dúvidas, perguntas, enfim. Vocês podem ir pondo no chat ao longo do processo. Eu vou anotar as minhas perguntas também. E aí, ao final, a gente vai debater. Então, vai ser uma conversa bem aberta, bem tranquila, tá? Só vou pedir mesmo para vocês usarem o chat, evitar o microfone ali, para fins de interrupção e coisas assim. E vamos embora. Se quiser começar, Carol, pode ir. Então tá, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão me enxergando, pessoal? Tudo certo? Sim, Tá sim. bem. Uhum. Então tá. Eu preparei esse material e essa fala, acho que como o Felipe falou, é uma fala informativa também, né, claro, mas eu acredito que ela vai nos ajudar depois no momento de discussão, para a gente levantar alguns tópicos, poder entrar mais em alguns assuntos. Então, é isso. O assunto é a proteção de direitos das crianças e adolescentes, qual o papel da escola. Primeiramente, é importante relembrar que a escola é um ambiente propício para a gente trabalhar a promoção e garantia de direitos, porque ela é um espaço de construção de cidadania. E também relembrar que a escola é uma das principais responsáveis por identificar e denunciar violações contra crianças e adolescentes. Então, é um assunto super pertinente no contexto escolar. E falando sobre isso um pouco nesse contexto de pandemia, eu trouxe algumas notícias, 2 notícias desse ano referentes a isso. Uma é de setembro, é do G1, e ela diz: denúncias de violência contra crianças e adolescentes caem 12% no Brasil durante a pandemia. Foram registradas 26.400 denúncias entre março e junho, segundo o menor valor da série histórica iniciada em 2011. De acordo com especialistas, o fechamento das escolas pode ter dificultado notificações. Antes do fechamento, a professora de São Paulo percebeu que a aluna estava sofrendo abuso do pai. E outra notícia também referente a essa questão da subnotificação. Essa é de junho e é do jornal É o País. E ela diz: subnotificação de casos de violência infantil acende alerta na quarentena. Tribunal de Justiça de São Paulo lança campanha Não Se Cale para estimular denúncias. Tem escolas que ajudam a identificar casos, o Estado fez menos registros durante o isolamento. Então, essa questão da subnotificação, ela já é muito comum, infelizmente, nas situações de violência. E a gente entende, os especialistas, inclusive, também trazem isso, que, claro, o distanciamento social, ele foi e é importante, mas a gente também tem que olhar para esse outro lado, né? E como a maior parte das violências acontecem dentro de casa, e nesse momento, no caso das crianças e adolescentes, eles não estão agora retomaram, né, alguns, mas não estavam frequentando o ambiente escolar. As pessoas estão distantes de outras figuras que poderiam atuar como rede de apoio. Acaba que tanto essas notificações não acontecem, quanto a violência segue mais invisibilizada ainda. E eu trouxe também um trecho de outra reportagem, que é de julho de 2018, ela é recente também. Ela é no contexto de abuso sexual contra crianças e adolescentes, mas achei importante trazer porque ela fala desse papel da sociedade e das instituições nessa temática. Então, o trecho é: para mudar este cenário, é importante criar ambientes que sejam acolhedores e inclusivos nos espaços frequentados pelas crianças e adolescentes, nas famílias, escolas, igrejas. Um trabalho de prevenção se faz com informação, especialmente sobre o funcionamento do corpo, a construção da sexualidade, visando empoderar nossas crianças. Então, para introduzir a discussão, achei que essas informações eram bastante relevantes. E a gente entende também que a violência é um fenômeno complexo e que ela pode mobilizar pessoas que não estão diretamente envolvidas na situação. Então, por vezes, fica bastante pesado para os profissionais também lidar com essa temática. Infelizmente, a gente ainda fala pouco sobre isso, mas saber mais sobre o assunto é algo que pode ajudar,
o entendimento sobre isso, saber os sinais de alerta, o que é possível fazer, como se faz uma denúncia, pode diminuir essa sensação de impotência e também é nosso dever enquanto sociedade. Contextualizando um pouco essa questão da infância através do tempo e da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, embora a gente tenha a sensação, e de alguma forma sim, né, a violência é muito comum, ela se intensifica em alguns momentos, mas a violação de crianças e adolescentes ela é comum desde muito tempo em diferentes âmbitos da sociedade. Então ela se configura como uma violação mais estrutural, que já está mais inserida assim como cultura mesmo. Essa discussão ela se tornou um pouco mais oficial no Brasil em 1990, quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir dele, crianças e adolescentes passam a ser considerados sujeitos de direitos. Mas, ainda assim, a violência segue acontecendo, e mudar essa realidade exige mobilização social. Eu trouxe 2 trechos do ECA que acho... Bom, todo o ECA é muito importante, mas acho que esses, de alguma forma, resumem pontos assim, principais. O primeiro dele é o artigo 4º, que diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E o artigo 5º, eu estou tendo que mudar vocês de lugar, o artigo 5º que traz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Eu considero esses 2 artigos fundamentais, porque eles trazem essa noção de que, bom, isso é um dever de todos nós enquanto sociedade, e a gente também comete um crime ao ser omisso quando sabe de alguma situação e não age, não faz nada a respeito dela. E também sempre que a gente se cala diante de uma situação de violência, a gente está protegendo um agressor, um abusador, então é muito importante a gente ter cuidado com isso. E pensando, né, nessas violências que crianças e adolescentes sofrem, e nesse sentido qualquer pessoa na sociedade, né, pode sofrer, é importante destacar que algumas violências são estruturais. Então a gente pode até identificar um agente mais direto assim com essa violação, mas a gente também pode pensar num agente que é a sociedade, é uma cultura realmente que alimenta essa desigualdade. Então, a violência ela se baseia nessa relação de poder desigual. E, nesses casos, acontece que, bom, toda criança e adolescente pode passar por uma situação de violência, mas alguns outros marcadores fazem com que elas se tornem mais vulneráveis ainda. Nesse sentido, a gente está falando de desigualdades econômicas, de racismo, de machismo, dentre muitos outros. Eu sei que essa discussão pode ficar muito teórica às vezes e é difícil de visualizar, então eu trouxe alguns dados aqui que até ao longo da semana a gente divulgou na página da Pense também. Eles são recentes, eles são do Anuário de Segurança Pública de 2020 e de 2019 e do Disque 100, que trazem um pouco a gravidade desses recortes nos fenômenos de violação de direitos. Então, entre vítimas de mortes violentas de 0 a 19 anos, 75% eram crianças negras. Homicídio e intervenções policiais são as principais causas de morte de crianças e adolescentes. Homicídio, 53%, e intervenções policiais, quase 15%. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Mais de 70% dos abusos ocorrem dentro de casa. O Brasil conseguiu diminuir os seus índices de desnutrição crônica de crianças menores de 5 anos, mas esse índice não diminuiu entre as crianças indígenas. E entre elas, 28% ainda sofrem de desnutrição crônica. E em 2017 a 2018, 71% das ocorrências de estupro foram contra meninas menores de 17 anos. E além disso, dentre elas,
as mais vitimizadas foram meninos menores de 9 anos de idade. Então, acho que aqui a gente pode visualizar um pouco a questão tanto de desigualdade social, a vulnerabilidade, às vezes, do tráfico, dessas intervenções em comunidades mais, enfim, mais prejudicadas socialmente mesmo, o racismo, a vulnerabilidade de meninas, enfim, trouxe alguns exemplos. Além disso, tem outros tipos de violência que acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre, até para conseguir identificar melhor. E dentre eles eu trouxe... Gente, eu não estou lendo o chat agora, senão eu vou me atrapalhar na apresentação, tem que sair dela. Depois eu vejo. Entre eles, eu destaquei a negligência, a violência física, a violência psicológica e violência sexual, que de alguma forma são geralmente as que mais aparecem em pesquisas, em coisas que se falam sobre isso. Então, a negligência ela se refere à recusa ou omissão em prover necessidades físicas, emocionais, de saúde, educação, higiene, de lazer, afeto. E a gente está falando aqui de uma omissão e uma recusa deliberada, né? Pessoas que efetivamente têm aquilo para oferecer e não oferecem. A violência física, ela se refere a atos de violência intencionais que ameaçam a integridade física de crianças e adolescentes. Então, ela vai desde fenômenos que são mais naturalizados na sociedade, como tapa, um beliscão, segurar uma criança com força, até aqueles casos mais graves que acabam resultando em morte, em lesão de maior gravidade. E daí é importante a gente destacar que mesmo essas violências que são mais naturalizadas, elas trazem prejuízos muito significativos. E também é importante relembrar que a violência pode se intensificar com o tempo. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Não deixar que a situação se agrave para fazer alguma coisa. Tem também a violência psicológica. É uma violência que não deixa marcas físicas e muitas vezes é mais difícil de ser identificada, mas ela se refere a qualquer ação, né, que cause prejuízo emocional para essas crianças ou adolescentes, e inclui aí agressões verbais, ameaça, humilhação, rejeição, dentre outros. E a violência sexual, que também é muito comum, ela se refere a toda prática sexual na qual um adulto utiliza uma criança ou adolescente para obter satisfação sexual. Ela engloba também exploração sexual, prostituição de crianças. Além disso, ela também inclui situações de exposição de conteúdos inadequados a crianças e adolescentes, ou mesmo situações como casais que mantêm relações sexuais com criança no quarto, que acreditam que o filho está dormindo, enfim, coisas desse tipo. É importante relembrar que essas violências podem acontecer ao mesmo tempo, né? E algumas sempre serão, né? Porque a violência sexual, por exemplo, é sempre uma violência psicológica e física também. A negligência sempre é uma violência psicológica e assim por diante. E também é importante a gente ficar atento, porque a violência tem uma dinâmica complexa que faz com que para muitas crianças seja difícil tanto comunicar o que está acontecendo, porque sofrem alguma ameaça, porque aquela é uma pessoa de referência, uma figura de afeto, era para ser uma pessoa que exercesse cuidado sobre ela. Pode ser porque a criança também, às vezes, não tem maturidade para entender aquilo como uma violência. Então, tem muita coisa envolvida. Nesse sentido, é importante a gente estar atento a outras coisas que podem ser um sinal de alerta, que não só a fala. Então, alterações no sono, por exemplo, uma criança que não consegue mais dormir sozinha, que está tendo muito pesadelo, que está com dificuldades para dormir, uma criança que está comendo muito mais ou muito menos do que o habitual, uma criança que começa a apresentar dificuldades de concentração, que se isola, que tem uma queda no desempenho escolar, uma criança que tem uma mudança de comportamento repentina, né? Alguma coisa que chama atenção que está diferente, está estranho. E mesmo conteúdos atípicos, tanto na fala quanto em desenhos. Então, pode ser um conteúdo mais violento ou um conteúdo de cunho sexual. E, além disso, comportamentos mais de regressão, né? Algum comportamento mais infantil que a criança já tinha abandonado e, de repente, volta a acontecer. Pode ser o xixi na cama, dentre outras coisas.
E também é bem importante ressaltar uma coisa que muitas pessoas têm receio de que a criança não esteja falando a verdade, que ela esteja mentindo. E eu vi uma pesquisa assim recente que menos de 6% das crianças que relatam uma situação de violência não estão falando a verdade. Então, é bem importante a gente ficar atento a isso. E daí, quando é identificada uma suspeita ou confirmação, o que se faz? Primeiro, eu acho que tem uma ansiedade, assim, que é muito comum em todos os setores, assim, em todos os profissionais, que é de tentar entender, tá, mas isso realmente aconteceu? Como é que aconteceu? Enfim, e de investigar a situação. A gente não precisa e nem deve fazer isso em alguns contextos. A notificação de suspeita, ela já é compulsória. E, claro, de confirmação também. Então, a gente deve acionar o conselho tutelar mais próximo. Quando é num contexto escolar, os gestores escolares devem fazer esse contato. E o conselho tutelar tem o dever de acionar, então, uma rede, mais pessoas para essa rede de proteção, que vão poder investigar o que está acontecendo e prover medidas de proteção para essa criança. A gente também, às vezes, tem uma ideia um pouco errada em relação ao conselho tutelar como um órgão mais punitivo, mas a ideia não é essa. Ele é para ser um órgão protetivo, um órgão de promoção de direitos. E também a gente sabe que alguns casos são mais difíceis, pode surgir alguma dúvida, e nesse sentido vale a pena entrar em contato ou com um profissional que entende mais do assunto, ou ligar para o conselho tutelar e dividir a situação, perguntar como será que a gente poderia lidar. E também é possível fazer denúncia de violação de direitos, aqui de direitos humanos no geral, via Disque 100 ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Essa denúncia pode ser anônima. Em caso de urgência, né, uma situação que está acontecendo ali no momento e precisa de intervenção, o indicado é ligar para o 190 e acionar a Brigada Militar. Trouxe alguns materiais de apoio para sugerir que acho que podem ajudar. Então, tem um material do Pipo e Fifi. Tem um site também dessa autora onde tem outros materiais. Acho que esse é o livro mais conhecido dela. E tem vários materiais preventivos, assim. Esse, por exemplo, é um livro de prevenção sexual, de prevenção à violência sexual, que pode ser usado com crianças a partir de 3 anos de idade. Então, é um conteúdo bem interessante, bem rico, acho que ajuda a manter essa comunicação com as crianças de forma adequada. Tem a cartilha Que Corpo é Esse? Ela foi feita em comemoração aos 30 anos do ECA e explica um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente numa linguagem acessível. E tem a Cartilha dos Direitos Humanos do Ziraldo, que é muito legal também, ela explica a questão dos direitos humanos também numa linguagem muito acessível, ela é bem interessante, assim, de ser trabalhada com crianças e adolescentes, e acho que até pra gente, assim, poder se familiarizar um pouco com o assunto, pensar outras formas de estar se comunicando com crianças e adolescentes. Então, para finalizar, acho que destacar isso, né, o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes é um dever de todos nós. E às vezes a gente não sabe como acionar essa rede de proteção, mas é importante pensar também que nós somos parte dessa rede, nós podemos ser parte dessa rede de promoção e garantia de direitos, e nós temos esse dever. Se alguém quiser o meu contato é caroline.luft@gmail.com e o meu Instagram profissional é @psicocarolineluft. Obrigada. Parabéns, Carol. Muito obrigado pela tua fala, pela tua apresentação, pela dedicação, pelo trabalho. Foi muito legal. Eu separei as minhas perguntas aqui. A gente teve alguns comentários também no chat, que a gente vai ler os. Mas antes da gente ler os comentários, pessoal, enviem perguntas para a gente. Eu quero saber um pouco da outra Carol agora, que vai entrar em cena, que vai trazer a perspectiva dela. Porque a ideia desse evento, assim, o nome do evento nasce disso, né? Por quem faz educação. Então a gente quer ouvir e discutir com quem faz educação, com quem vive educação no dia a dia. Assim. Então a gente traz o aspecto técnico da tecnologia, a gente traz os efeitos disso, trabalha, só que a gente quer também o campo, a gente quer a experiência. Então, vou pedir a palavra de volta a Carol Luft e vou jogar de volta para a Carol Viana para ela fazer os comentários dela, enfim, para a gente poder começar a nossa conversa. Contigo aí. Claro, claro.
Bom, como a outra Carol falou, a minha xará, né? É um assunto, assim, bem pesado até, né? Um assunto bem difícil de tratar, mas fundamental, importante de tratar, né? E eu falo, assim, em nome dos meus colegas, professores de rede pública, porque a minha experiência toda é em rede pública, né? Então, assim, não vou contribuir, assim, vou tentar contribuir humildemente, né? Representando tanta gente aí que tem experiência em sala de aula, que tem experiência em orientação educacional, principalmente, né? E dizer que, assim, vou falar por essa experiência mesmo de rede pública que eu tenho. E é uma dura realidade, assim, quando me pediu, assim, para eu organizar um roteiro do que eu poderia falar, do que a gente poderia discutir aqui, primeiro me veio assim, bah, que direitos, né? Daí eu comecei esses artigos aí que a Carol expôs, eu comecei a reler e tudo, ver assim, o quanto o quanto que é violado, negligenciado, né, os direitos das crianças, né? E que essa pandemia, assim, vem como ela mesma falou, assim, como ela bem falou, ela veio mostrar, assim, a cara da desigualdade do Brasil, né? A desigualdade social e da discriminação com o pobre, principalmente, né? Então, a gente vê que desde a falta de inclusão digital, a falta de políticas públicas, de saneamento básico, de saúde, de educação, de alternativas de educação, né? E, enfim, no geral, assim, a questão é bem séria, né? E aí eu penso assim que o papel do professor, né, como eu falei antes, é essencial, né, nessa rede de apoio, bem como ela mostrou nas questões ali de que a maioria das denúncias ocorre na escola, né, e o professor ele tem que ser essa pessoa, esse é o primeiro contato da criança fora da família, né? E ele é essa pessoa que vai ter a sensibilidade, vai criar o vínculo com a criança, com o adolescente e vai poder identificar um problema, um possível problema, né? Que está acontecendo. Então, assim, é, é uma ferida exposta na sociedade, né? Essa desigualdade, esses problemas todos. E o professor ainda nessa sociedade tem mais compromisso ainda com essas denúncias, com esse apoio, com essa busca de soluções, né? No caso, a gente sabe que muitas vezes não consegue, né, resolver ou identificar, nem todo mundo consegue, né? Mas é uma situação de que a gente tem que ter esse compromisso, tem que ter essa sensibilidade, além de educar, além de estar ali para ensinar, né? Enfim, a nossa função também é ter um vínculo com o nosso aluno, né? Ter um comprometimento com esse aluno. E aí eu venho citar o Paulo Freire, né? Do livro que ele escreveu, A Pedagogia da Autonomia, ele fala nisso, assim, a todo momento, né? Que ensinar, que educar exige a gente ter um olhar para o nosso aluno, né? Que a gente lida com gente e que essa pessoa, né? Que é uma pessoa de direitos, que tem direitos, a gente tem que ter um olhar para essa pessoa e também buscar auxiliá-la nas outras esferas da vida dela, né? Não só dando um significado para a aula, né? Enfim, porque a gente está ensinando, mas também ter um olhar para ela, né? Quando ela pede socorro. Sim, sim. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, assim, que tu traz o Freire para trabalhar, para refletir, a questão de o fato das crianças e dos adolescentes em fase escolar estarem presentes num estigma de desenvolvimento e de regulação e educação pela disciplina, né? Então, a gente, por exemplo, normaliza comportamentos que em sociedade com adultos a gente não, acaba, com certeza não ignoraria, por exemplo, a agressão física, né?
Então, hoje em dia, até onde eu sei, não é tão comum a gente ver questões de agressão física dentro do ambiente escolar, mas no ambiente familiar, no processo de educação e criação, a gente tem como naturalizado na cultura a agressão física como um método de disciplina. E quando eu penso nisso, quando eu penso, por exemplo, em mim, em agredir uma pessoa adulta da minha idade, ou mais velho que eu, isso é completamente inadmissível, né? Então, essa dificuldade de enxergar a criança, enxergar o adolescente como alguém, um ser de direitos, como tu bem traz, assim. Tão digno quanto eu, tão valorizado quanto eu, apesar de não ter a mesma jornada que eu tenho, mas eu pouco, né? A minha parte a trazer é fazer com que ela avance na jornada dela de maneira positiva e não de maneira punitiva, né? E a questão da apresentação da Carol, que eu achei muito bacana, é a questão da violência estrutural, quando ela traz os dados ali. Que através dos dados a gente consegue ver uma coisa, né? A gente consegue ver que a violência, ela tem uma persona, né? Então, quando a gente pensa em violência sexual, ela tem uma persona, a gente vê uma persona. Quando a gente tem a violência doméstica, a gente tem uma persona também, né? E geralmente, botando assim um denominador comum, a gente encontra então crianças que são pobres, que são pretas e que são mulheres, na maioria das vezes, no caso, principalmente de violência sexual. Então, a gente tem em mente isso e tem em mente que esses fenômenos não são só casos pontuais aqui e ali, eles estão inseridos num contexto, como o Denilson traz algumas vezes ali nos comentários, que eu já vou passar ali também. É muito importante a gente estar conscientizado sobre essas coisas, né? Uh, Vou ler os comentários, começo com o Denilson ali, que já falou, começou ali com o isolamento social, a fragilidade e a desestruturação das famílias ficam expostas de uma maneira bem explícita. E pegando um pouquinho o gancho ali, com a pergunta do Edson, que ele traz, como é que a escola pode se manter ativa nesse combate? Eu acho que é muito difícil, né? É uma missão muito difícil que a educação tem, que a gente tem que estar atento a... Ó, você vai pegar a pergunta para mim. Eu vou fazer uma frase curta e vou passar, eu juro. É muito difícil da gente se manter atento e ativo, né? Nessa postura. Eu acho que, da minha perspectiva, o que eu penso é que quando a gente fala de violência, principalmente nesse contexto de distanciamento, a maneira que a gente pode intervir enquanto educador ali, seja ou não, através da educação mesmo, da conscientização do material que a Carol traz na apresentação do Pipo e da Fifi. Isso também é uma maneira de conscientizar e de lutar contra a violência, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que realmente não tem uma resposta fácil, né? A gente gostaria que tivesse uma receita de bolo do que dá para fazer e que vai resolver a situação. É realmente muito complexo. Fico pensando, eu concordo com isso, eu acho que a gente pode trabalhar a níveis mais preventivos, né? De conscientização. A gente falou desse material para crianças, o Psicovida também fez uma cartilha para cuidadores de cuidados parentais, assim, um pouco mais adequados. Mas eu acho que é bem difícil mesmo, assim, reconheço que é algo complicado. Bem... Pode falar, Carol, pode falar. Não, é isso aí, é bem difícil. Eu acho que os vínculos que nós estamos tendo com os alunos agora, pelas, pelas redes sociais e tudo, não são suficientes, né? Até porque nem todos têm e nem todos vão entrar em contato e se abrir com a gente por ali, muitas vezes não, né? Sim. Mas eu acho que esse contato é a única forma que nós temos agora, né? E os plantões nas escolas, e agora a gente, no meu caso, eu já estou na escola, né? A escola já está aberta, mas assim, com poucos alunos. Então, a gente não tem esse contato ainda com todos os alunos, né? Mas nesse momento, eles o único é as redes sociais, o WhatsApp, né? Os grupos. Então, a gente tenta por ali conversar, manter vínculos, mas é bem difícil. Sim. Nesse momento é bem difícil. Sim. Denilson, tu comentou ali que falhou. Pode ficar tranquilo que a nossa conversa vai ficar gravada e a gente vai fazer o upload dela no YouTube. Então, tu vai ter a oportunidade, todo mundo vai ter a oportunidade de rever, acompanhar, tirar essas dúvidas. Então, fica tranquilo, tá bom?
comentários aqui. A Erika falou que sempre trabalha com a filha e histórias da Caroline Arcari. A comunicação é perfeita. Que bom, Val. Então a gente já tem uma análise aí da autora, além da Carol, para certificar que é bom. A Érica também fala, sou professor e não estou tendo tanto contato com os alunos, então fico querendo saber como posso ajudar. Da minha parte, eu entendo assim, é bem isso, assim, trabalhar com eles, a trazer a pauta da violência para dentro da sala de aula, através da atividade, através da pesquisa. Não sei, né, Érica, com que faixa etária tu trabalhas, mas poder trabalhar com eles essa conscientização, né? Seja através de um modo mais lúdico, né, para níveis mais iniciais, seja mais claro mesmo, né, a fim de ter essa conscientização por parte dos alunos. Ah, se vocês quiserem fazer comentários, podem fazer, tá, pessoal? Vou lendo aqui o que o pessoal tá mandando. Uhum. Ah, pode O falar. Felipe, deixa eu só comentar. Eu concordo, acho que teve eu não consegui ler o nome da pessoa que falou, assim, que é uma falha do governo, na verdade, né? Denilson. Das políticas públicas, né? E Uhum. concordo, assim, que agora, uma mudança de governo, a gente precisa também buscar novas alternativas digitais para o acesso, né, Uhum. dos alunos. Mas lembrando também, gostaria de comentar também que no caso da escola particular, dos alunos também das escolas particulares, né, eles Uhum. também sofrem violência, né? Claro, a gente tem que lembrar disso. Eles também existe violência psicológica, existe violência sexual, violência física, Uhum. também em outras classes sociais. Mas com certeza, né, os nossos alunos de periferia e os nossos alunos que nós atendemos na rede, no caso de Porto Alegre, né, Sim. eles realmente estão mais abandonados, né, sem a maioria em relação, eu penso assim, em relação à questão de estrutura financeira, familiar, né, e Sim. então o que seria uma solução seria para começar, né, uma alternativa de educação, uma inclusão digital, né, uma política pública de inclusão digital, de acesso à educação, né, para também a gente poder, pela relação com eles, pelo celular, pela internet, poder ter um contato informativo, pedagógico, né, em todos os níveis. Sim. Sim. Eu acho que tem uma pergunta boa da Júlia, eu acho que, e vou direcionar ela para Carol Viana, que é, na opinião de vocês, quais as maiores dificuldades que professoras e professores enfrentam para conseguir operacionalizar a prevenção à violência nas escolas? Daquele viés bem que eu trouxe mesmo de trabalhar dentro de sala de aula, assim. Então, quais são essas dificuldades que tu encontra, assim, no dia a dia ou em termos de planejamento, enfim? A gente também a gente trabalha muito intuitivamente, né? Uhum. Porque na verdade não há uma formação e o que eu vejo assim que já foi muito falado em reuniões pedagógicas e tudo nos conselhos nós fazemos conselhos de classe e tudo, né? Que quanto a gente não sabe, os alunos muitas vezes a gente não sabe e o conselho ele é um espaço para a gente discutir, saber as histórias de vida deles, saber os problemas deles e conversar sobre eles, sobre os problemas que afetam o comportamento dele na sala, que afetam, enfim, o desenvolvimento dele na sala de aula, né? E quanto a gente não tem uma formação para essa abordagem, né? Para a gente poder. A gente investiga, sim, como eu falei, intuitivamente. Assim, a gente investiga, olha, eu vi um desenho desse aluno, eu vi que o desenho dele tá estranho, né? Tem enfim, um apelo sexual ou um apelo violento demais. Ou eu vejo que esse aluno dorme na minha aula, ele não dorme à noite, ou, enfim, mudou o comportamento. N coisas, né? Mas, assim, a gente não tem uma formação e um apoio também quando a gente constata o problema, né? Quando a gente constata que aquele aluno, ele tá com esse problema, né? E aí a gente não tem um apoio, digamos assim, um apoio da rede dentro da escola, né? Que seria interessante também. Que a gente tem uma orientação
educacional, pedagógico ali, que faz o que pode, mas a gente também não encaminha para o conselho tutelar, né? Em muitos casos, mas a gente não tem esse apoio psicológico para a família ou para ele lá na escola e essa formação, né? Para a gente poder também dar um apoio melhor para o aluno. Sim. Então, acho que esse é um grande problema também. Esse é um ponto que eu anotei durante a apresentação da Carol e aí ia comentar, e eu acho que isso se liga muito com a pergunta que o Edson fez ali em cima, né? Como é que a escola pode se manter ativa? E uma das respostas é o investimento na formação do professor, né? Formação profissional. A formação do profissional, do professor, compreender que o professor precisa de uma formação que é continuada, né? Não se sai, na verdade, nenhum profissional deveria, né? Se contentar só com aquela formação inicial, com o ensino técnico, com o ensino superior, trabalhando ali, continuar estudando e que a escola possa promover essas possibilidades, né? Sim. E eu penso assim também, ó, que a gente trabalha na escola agora cada vez mais com o Estado negligente, né, e com a família que também negligente, cada vez mais o professor é importante, né, e assim, ó, a valorização dele é cada vez menor, né, a gente tem cada vez mais funções, cada vez mais compromisso na sociedade, porque é o nosso compromisso também, né, evitar que a criança seja violado seus direitos, assim como do Estado, né, o compromisso do Estado, mas acaba sendo o professor, a escola que vai dar conta disso, né? E a cada momento e cada vez mais tem compromissos que a gente não consegue dar conta, né? Porque também não tem valorização profissional, não tem formação para isso, né? E a gente sabe, hoje em dia se discute muito essa questão da discriminação, né? Desses problemas estruturais que ela muito bem falou, do machismo, do racismo, que a gente tem que fazer uma educação transformadora, uma educação libertadora para esses alunos, né? A gente tem que fazer uma educação que seja, enfim, para todos, né? Inclusiva, e é uma educação que vai ter que dar conta da educação para as relações étnico-raciais, né? A educação para as mulheres, educação para todos, né? Então, cada vez mais, eu sinto assim que o professor ele tem um compromisso maior na sociedade, um poder, digamos assim, de estar em contato com esse aluno, né? Com esse serzinho que está em desenvolvimento na sociedade, mas ao mesmo tempo ele não é valorizado. Exatamente. Para isso. Exatamente. É um compromisso tão grande assim que é meio que é um compromisso social a gente estar valorizando a figura do professor, né? A ideia de um evento como esse, por exemplo, é a gente poder valorizar essa figura, trazendo a importância não só para as pessoas que trabalham em educação já, mas para quem não trabalha em educação. A gente está valorizando essa figura, assim, porque é muito trabalho. Olha, aqui a gente está falando de um assunto só de um viés. E a gente já falou de formação de professores, investimento de escolas, orçamentos institucionais, a gente já falou de Estado, a gente já falou de lei, a gente já falou de estatuto. Então, assim, é um negócio tão amplo, é uma profissão tão ampla e que ao mesmo tempo precisa ser tão pontual e tão cirúrgica na sua atuação que é, é muito ruim não poder enxergar essa valorização, sabe? Acho que Aí, outra coisa, desculpa pode falar. de novo interferir, né? Eu acho que a Vai. Carol pode falar também. Mas, assim, ó, a questão também da estrutura psicológica do professor, né? Uhum. Que é outro problema, que é outro viés também, digamos, né? Uhum. Porque a gente tem que ter uma estrutura. Eu, muitas vezes, não tive estrutura para coisas que eu vi dentro da sala de aula, sabe? Muitas vezes eu desabei e muitas vezes fui buscar ajuda, tive ajuda dentro do colégio, com colegas e tal, mas a gente também precisa, né? Acho que todos precisam aí do apoio psicológico Isso. para enfrentar muita coisa que a gente vê na escola, né? E a gente muitas vezes não, quase sempre não tem estrutura para isso, né? Eu acredito que meus colegas vão concordar que muitas
situações assim que a gente vive e a gente não está preparado, né? Porque a gente pensou quando se formou na faculdade que ia chegar ali e dar aula, e era isso, né? Vamos dar a aula, vamos transformar, né, o mundo assim. Mas a gente tem vários desafios dentro da sala de aula. Né? Sim, sim. É que nem eu trouxe para vocês no início, antes da gente começar ali. Psicólogo, se tiver gente, ele vai querer entrar para trabalhar, para intervir. Porque, assim, a educação não vai ser diferente. A educação não vai ser diferente. É como é importante, né, ter um espaço presente para ser escutado. Né? Alguém ali atuante, profissional ali, capacitado, atuante, pronto para isso. Né? A Ju, Ah, pode falar. enquanto eu estava ouvindo a Carol falar, o que me vem muito, não só nesse momento, mas tanto quando a gente ouve relatos ou vê notícias, é que é um trabalho que não era para ser, mas acaba se tornando bastante solitário e de muita sobrecarga mesmo, né? É uma sobrecarga de responsabilidades, é uma sobrecarga de situações muito difíceis para enfrentar, de sentimentos, de coisas que vai despertar na própria pessoa. Então, só queria comentar isso, né? E Uhum. relembrar que realmente são coisas tão grandes, acho que como vocês estavam falando, são muito amplas, a gente fala de muita coisa quando está falando disso. Mas uma das formas, e acho que uma das principais formas da gente poder enfrentar a violação de direitos é relembrar que, bom, isso se combate com políticas públicas, com investimento do Estado. Então, é importante a gente ver quem são essas pessoas que estão fazendo alguma coisa, que têm uma proposta nesse sentido. Enfim, né? Sim, sim. E a gente está formando, né, Carol? Nós na escola, né, na sala de aula, estamos formando cidadãos, né, para fazer as escolhas. Então é importante assim, e daí eu fico uma mensagem assim para reflexão, né, assim, que quando o Estado é omisso, né, vou repetir, vou ser repetitiva, né, quando o Estado é omisso, quando a família é negligente, a gente tem o professor como fundamental e ele tem o compromisso de a escola tem que ser cidadã, né? A escola tem que ser transformadora, tem que buscar essa transformação, senão ela não ocorre. E que missão difícil, né? Que missão, digamos assim, pesada e fundamental. Mas é isso, eu acho que a escola tem que ser cidadã e para a sociedade se transformar, porque aqueles que estão ali fazem parte da sociedade, vão escolher os nossos governantes e ter, vão ter que ter uma representatividade, né? Sim, sim, sim. É, faz muito sentido. Faz muito sentido. E o bom é que o pessoal do chat ele tá em consonância com a gente nesse assunto, né? A Júlia completou a pergunta dela ali. Temos visto que parte de muito de iniciativas individuais de alguns docentes e que muitas vezes o fazem sem apoio institucional. E o comentário da Érica logo abaixo comprova isso, né? E que ela trabalha essencialmente trabalha em sala de aula. Agora, nesse momento, estou tendo acesso direto com alunos somente pelo aplicativo disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais, mas eles não entram em contato para falar dessa questão, sequer respondem se está tudo bem com a família. Então, assim, é um movimento que parte do professor, né, enquanto pessoa, de tentar esse contato, só que, né, o contexto que está construído, né, o ambiente que está construído em volta desse professor não é propício para esse tipo de atividade, nem para esse tipo de intervenção, né, porque isso não é um assunto tão comum e trabalhado, pelo menos não tanto quanto deveria, né. E tem escolas, Felipe, que foram, assim, tiveram uma rede assistencial, assim, resolveram não só o professor, ele trabalha muitas vezes sozinho, mas assim, ó, as escolas, né, tiveram que se mobilizar Uhum. para auxiliar a comunidade que ficou abandonada nesse tempo aí Sim, de pandemia. Então, assim, foi uma rede, digamos assim, um assistencialismo, né, necessário nesse momento, mas muitas escolas, inclusive a minha e outras, muitas que eu conheço, tiveram que trabalhar, enfim, apoiar a comunidade que estava abandonada, né? uhum. 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 E
eu queria pegar o resto da fala da Érica ali, que ela traz um exemplo bem prático, que eu acho que é bacana a gente ter. Sim, interferir junto ao aluno que identifiquei estar sendo agredida, comuniquei a gestão da escola e acionar o conselho tutelar, a aluna foi transferida da escola. Não tivemos mais notícias. Os desafios, eles transcendem o simples fazer do professor, né? Eu acho que essa é uma compreensão muito importante. Então, não basta, mesmo que a equipe docente inteira esteja mobilizada nessa temática, ou em qualquer outra temática, ela precisa de suporte. E suporte da gestão, e a gestão precisa de suporte da comunidade, e a comunidade precisa ter suporte no Estado, Sim. né? No estatuto, ah, na intervenção, na manutenção, no monitoramento dessa questão da violência. Sim. Então, Devia ser uma rede com a saúde, com tudo isso, mesmo. isso. Então, eu acho que, assim, o objetivo da nossa conversa é trazer à tona e manter consciente essa temática agora, né? E, e eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso ao longo dessa conversa, né? A Cláudia pergunta: Sim. após esse período de pandemia, como vocês acreditam que será o retorno às aulas, depois de os alunos já terem passado esse tempo em casa, muitas sofrendo esse tipo de violência? Essa é uma pauta, essa é uma pergunta que aparece em todo evento, assim, que tanto que eu participo quando eu medio, enfim, que eu tô observando, acompanhando, sobre o retorno às aulas. Como é que vai ser o retorno às aulas? Então, o que muda é mais ou menos o direcionamento. Aqui a gente está falando da violência, então ela traz o ponto da violência. Mas as aulas, na minha opinião, quero ouvir a de vocês, é uma grande incógnita. Uhum. Não teve uma situação parecida nos últimos tempos. Tem que ser muito conversado, muito Tem que ser planejado essa volta. muito A conversado. gente a gente voltou, mas a gente não voltou nem um pouco normal. Os nossos alunos, a maioria, grande massa, está em casa mesmo, com suas Uhum, famílias, né? Optou por não voltar pelas condições que a escola ainda não tem condições, né? Eles têm consciência disso, né? sim. Foi uma imposição, enfim, o retorno. Mas, mas assim, quando tiver a volta mesmo, acredito que para o ano que vem, né, com que a gente está agora no momento planejando já o ano que vem, Sim. é tudo muito, tem que ser tudo muito gradual, assim, muito pensado e é uma incógnita mesmo, né? Vai ser um dia após o outro para a gente poder Esse é um ver o que grande vai, desafio. como vai acontecer, né? Como vai funcionar e que tipo também de políticas que vão ser adotadas, porque pelos novos governos, né? Porque a gente vai ter aí as prefeituras com novos governos, né? E a gente tem que Uhum, ver é, a questão da testagem, a questão de apoio de saúde, rede de apoio geral, né? Então sim, é tudo uma incógnita, mas eu acho que a princípio, né, pede muito planejamento sim. mesmo. Eu penso em relação agora um pouquinho mais direcionado à esfera particular, né? Que tem um atravessamento da mercadologia da educação, né? Da educação como produto ali. Então, o planejamento provavelmente vai ser muito trabalhado, muito pautado em cima da cobrança dos pais em função entre milhares de aspas, ano perdido, né? Porque isso é quase uma ofensa para o professor e a gente tem que reconhecer isso, né? Porque eles falam que perdido o professor trabalhou mais do que em qualquer outro ano da vida dele e os pais vão estar muito na cola e cobrando essa questão da aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem que são tão ditos nesse formato tradicional de educação. Então, é possível que essas pautas passem batido, né? Então, eventos como esses, conversas como essas que a gente está tendo são muito importantes para manter isso consciente na mente de quem está pensando e trabalhando educação todos os dias e está preparando 2021, né? Eu concordo com o que vocês dois estavam falando. E muito do que me veio na cabeça foi isso, né? De manter a sensibilidade, de manter um olhar atento. Até depois o Denilson comentou algo nesse sentido também. Uhum. Porque essas situações existem, talvez elas venham à tona. Acho que vai ser um retorno com muitos desafios. E o que dá para fazer é isso, né? Manter esse olhar atento, esse cuidado. Sim, sim, Mas eu também acho assim que só se consegue isso assim, mesmo conversando com os colegas, né, na interação, a gente tem que ter um tempo disponível para isso também, né? Que uhum. é importante a gente também buscar nós professores
nós estamos sempre buscando formações, assim, independente do que a mantenedora nos dá, né? Então, é buscar isso mesmo, buscar formações, enfim, tá sempre se atualizando e buscando esse melhor para esse aluno, porque, né, a gente tem que ter esse compromisso, assim, ético, né, com a criança, né, o educando. Sim. Trazendo mais alguns comentários. É uma pena, a Elisa diz, é uma pena que a docência seja tão desvalorizada, é um campo de trabalho muito amplo, o professor é muito mais que um educador, né? O Denilson, essa teoria e prática são situações bem distintas. A realidade que nos deparamos em sala de aula é uma experiência e tanto. E isso a gente estava falando, ele traz que, que ela tem que funcionar de maneira sincronizada, com certeza. A Martina traz uma questão bem importante, que é a implementação da lei que prevê os psicólogos e assistentes sociais na educação básica pública. Acho também que é uma imensa vitória para a nossa categoria de psis e dos assistentes sociais também. Vai precisar de muito suor, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a Comissão de Educação está trabalhando em função disso, para que essa lei ela seja implementada e que ela seja monitorada para que ela seja executada da maneira correta, da melhor maneira possível. Mas mesmo assim, Martina, eu acho que é o primeiro passinho da segunda fase, assim. Essa lei está aí rodando de 10 anos, se eu não me engano, e agora que ela vai entrar em vigência, a gente vai ter que seguir na luta. A Érica traz ali, espero que tenhamos mais pais mais presentes na vida escolar dos adolescentes e crianças, sabendo valorizar a educação de forma correta. Pessoalmente ali na página da Pensem, que a gente acompanha algumas coisas assim, essa é uma pauta também que está aparecendo bastante. Até em questão de brincadeiras, de memes, de páginas de professoras que trazem, assim, agora os pais sabem o valor dos professores quando ficaram com criança em casa, Então, assim, a gente espera que isso seja uma verdade e que no ano que vem a gente tenha um contato mais consciente e horizontal, assim, entre comunidade e escola, né? Sim. Eu lembrei também que a lei Bernardo, né, que substituiu a lei da palmada, já foi uma polêmica, né, no Congresso. Então, é muito difícil, é muito complicado, né, esse tipo de abordagem. A sociedade ainda, né, tem vários resquícios, assim, de uma educação, enfim, não inclusive uma educação violenta, né. Então, é tudo muito difícil, né? Mas a gente vai com esperança. O professor, né, educador, é aquele que tem esperança, né? Tem que ter esperança, senão não consegue ir adiante. Sim, sim. A Elisa traz ali, acredito que após o isolamento, o professor terá um papel importantíssimo para lidar com as crianças violentadas. Não será difícil identificar os pequenos que foram abusados e como é que a gente pode começar um processo de ensino diante dessa situação, né? Principalmente as crianças, assim, eu acho que demonstram de uma maneira muito nítida quando alguma coisa está estranha, alguma coisa está diferente, a inserção de alguma coisa que não é do agrado dela ou é do desconhecimento dela e que traz um conforto, e pensar nesse ensino, nesse desenvolvimento em questão cognitiva, motora ali, alfabetização ali nos 6 anos, com esse identificado, enxergando isso, provavelmente, Elisa, vai ser um desafio bem grande. A Érica também. Cabe a nós, professores, aumentar cada vez mais nosso conhecimento, aprendizado e comprometimento com o que deve ser repassado. É verdade. Isso a gente já tratou aqui também, e é muito importante que a gente continue se atualizando, assim. Pessoal, vamos caminhando para o final da nossa conversa. São 9 horas e 5 minutos. Eu não quero prender as Carols aqui, mais do que elas me prometeram. Queria agradecer todo mundo. A participação no chat foi maravilhosa. Agradecer Denilson, Érica, Elisa, todo mundo que participou. Comentários, é muito importante para a gente saber que isso está dando certo e que é bacana para a gente fazer mais vezes essa participação. Queria agradecer as minhas convidadas ilustríssimas. Foi muito bom ouvir vocês duas. É muito bom ver os lados diferentes da moeda. São muito pertinentes. Agradeço também. Agradeço a Mobs mais uma vez, que disponibilizou aí o contato da Carol Viana. Eu gostaria que vocês deixassem cada uma de vocês uma mensagem final para nós,
para a gente poder encerrar. Então, qualquer uma das duas que quiser pode ir lá, bem à vontade. Ai, que responsabilidade, hein? Acho que é difícil resumir, né? É difícil ter uma frase que represente tudo isso, mas agradeço também pela oportunidade e acho que o nosso fazer, para ele ter sentido, a gente precisa pensar, a gente está a serviço de quem, né? Qual é o intuito do que a gente está fazendo? Então, foi muito bom ouvir a Carol. Acho que quando a gente trabalha essas questões, a gente tem que trabalhar junto mesmo, a gente tem que pensar juntos. E não só trabalhar juntos, mas olhar para olhar quem é esse público, né? Olhar para essas particularidades para realmente estar pensando numa realidade, não tá só numa teoria que não faz sentido, que não considera os desafios da prática, né? Enfim. E é um dever de todos nós, não só de quem está trabalhando diretamente com isso. É isso aí. Eu fico muito lisonjeada, novamente vou falar, pelo convite. Assim, acho que tem muitas pessoas tão competentes, né, para falar disso e tão experientes. E agradeço por terem me escolhido, por terem me convidado. Acho que é um aprendizado muito bom, assim. Gostei muito da parceria da Carol, minha xará, do Felipe e do pessoal aí que contribuiu muito. Eu acho que isso é uma forma da gente estar em constante reflexão, né, da nossa prática, e penso assim que todos esses momentos são muito bons para o nosso aprendizado, e contem comigo, né, para outras atividades que eu quero assisti-los, quero poder participar. Então, só reafirmando assim que a gente conversou, né, que a nossa prática ela tem que ser uma prática cidadã, uma prática de buscar uma transformação mesmo, né, da educação, da escola, e acreditar na escola ainda, com todo o seu potencial na sociedade. E a gente tem que buscar, o papel do professor é esse, né, do comprometimento com o seu aluno, com o outro, com o cidadão, né. Então, buscar sempre isso, buscar sempre a valorização da sociedade através do nosso aluno, né, buscar a transformação dessa sociedade. E a gente só vai conseguir com uma educação transformadora, não discriminatória, democrática, né, dando exemplos. É isso. Muito obrigado, foi muito bacana. Pessoal, sobre certificados vão ser enviados nos próximos dias a princípio, tá? Ao longo dessa semana, no máximo até a outra, a gente está enviando certificados para quem compareceu, tá? Fiquem tranquilos sobre lista de presença, que também a gente tem nosso jeito, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado, uma boa noite, já são 9h10, vamos jantar, aproveitar o restinho da noite aí e bora para a semana. Muito obrigado, muito boa noite e tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite, gente. Boa Obrigada. noite. Tchau.